Ao meio-dia em ponto, até lá fica com o Sabia Que e o Daniel Catalão. Este programa hoje cheira a café. É isso mesmo. Vamos ver como é que o café chega até nossas casas. No fundo, ele não é bem assim. Como se sabe, o café é uma planta, acaba por chegar em grão, mas como é que transformamos o grão no delicioso café que bebemos todos os dias? Em Portugal, viemos, obviamente, até à Delta para tentar perceber como é que isto acontece. E vamos falar para já com o administrador da empresa, o Sr. João Manuel Nogueira. Obrigado por nos ter recebido. Viva, estou em vossa casa. Explique-nos, antes de mais, a diferença entre os cafés. Eu já estou a ver aqui, um parece amendoim e outro é um bocadinho mais verde. O café não é igual, não é? Obviamente, a minha vida foi sempre dentro do mundo dos cafés e diferenciar um café arábica de um café robusta, que são as grandes variedades, tirando também o café libérica, que não é comercializável, mas os arábicas, como pode ver aí por essas covetes, têm uma cor mais esverdeada e os robustas têm uma cor mais acastanhada. Todos eles têm o seu padrão de bebida. Os arábicas são plantados na América Central, nos países da América Central e da América do Sul, nomeadamente o Brasil, que é o primeiro produtor mundial. E depois temos os africanos com os seus robustas e os países asiáticos também com os seus robustas, que hoje em dia também fazem excelentes arábicas. O café muda, tem diferenças em função de que da altitude? Em função, em termos do solo, como todas as plantas que são cultivadas, até inclusivamente aqui no nosso Alentejo, digamos que o cafeeiro também depende das umidades dos próprios climas dos países onde são produzidos e, obviamente, que todas essas influências, tanto os solos como o clima, têm influência depois no produto final, o produto agrícola final. Tudo isso, obviamente, depois em termos de café, acaba por se transformar também, porque a acidez é diferente, o aroma, etc. Não é? Tudo, obviamente, aquilo que é básico. Estas componentes organoléticas mudam no café, não é? Obviamente, aquilo que é básico em termos, por exemplo, dos arábicas, que será a sua acidez, os cafés que o torrefator mais aprecia são aqueles cafés de altitude, nomeadamente os cafés colombianos, que acima dos 1200 metros de altitude são efetivamente cafés de exceção e que são muito consumidos dentro da nossa empresa. O café, como é uma planta, também suponho que terá problemas, ou seja, nem todo o café se aproveita, não é? Obviamente, dentro da situação agrícola tem muitas situações anómalas e depois, logicamente, quando é seco em terreiros, também cria defeitos. Nós temos aqui perto um quadro de defeitos das características do café brasileiro. Podemos ver aqui os defeitos inerentes ao café que podem vir numa saca, e todos eles são nessa cata que é feita quando chegam aqui à nossa empresa. Vemos qual a quantidade de grãos pretos, os grãos ardidos, os xoxos, aqueles que têm efetivamente paus e inclusivamente pedras quando são efetivamente secos em terreno. Então tem que haver uma triagem de todo este café? Obviamente que essa triagem é feita logo à partida e também no ato de compra. No ato de compra nós normalmente temos padrões que são internacionais, e quando fazemos uma compra sabemos normalmente qual é efetivamente a quantidade de defeitos que esse mesmo café pode conter. Nós estamos aqui no chamado armazém do café verde, portanto aqui é onde está o café logo que chega, quando é importado, não é? Tudo isto são sacos de café que iam chegar à nossa casa mais tarde ou mais cedo, não é? Mais tarde ou mais cedo este café verde vai ser transformado em torrado, embalado, e obviamente que acima de tudo o nosso foco é sempre o nosso consumidor e queremos que ele efetivamente fique satisfeito com todo este nosso trabalho. Muito bem, mas agora já vimos a planta, já vimos os grãos, mas é preciso fazer qualquer coisa a seguir, é preciso torrá-lo, não é? Acima de tudo, a torra é uma das operações muito importantes que nós... É essencial, não é? Muito bem. Em Campo Maior fazemos. Sr. João Manuel, pode-nos ir mostrar então a torra do café? Vamos a caminho. Vamos a isso então. Já estamos no local da torra, só que, como se
percebe, este é um local muito ruidoso, é melhor irmos conversar para outro sítio, não é? Então vamos lá, já explicamos tudo. E aqui estamos nós já num sítio um pouco mais protegido, no exterior da torrefação. Esta é uma zona de facto muito ruidosa, mas este é o processo essencial, onde o café é bom ou se estraga. Aqui é um processo extremamente importante no nosso processo produtivo, visto que, acima de tudo, o processo de torra trata-se de máquinas com um peso bastante significativo, né? E com uma temperatura elevada, uma injeção de ar quente por dentro, e podemos, de alguma maneira, neste momento, tirar algumas conclusões a nível da torra europeia. Ela pode ser clara, pode ser média ou pode ser escura. A nossa torra normalmente é uma torra média. É o processo de torra do nosso país. Torrar, mas não queimar. Explique-me o processo, e há 3 componentes que são essenciais em que é preciso pensar no momento da torra, não é? Acima de tudo, na rotação do tambor, na temperatura interior e na velocidade que tem. Portanto, os grãos que vimos ali há bocadinho vão entrar num tambor, não é? No Exatamente. Fundo, todos ali. Leva uma injeção de ar quente de combustão. Neste momento nós estamos a utilizar gás natural e essa injeção de ar quente com o tambor a uma rotação que tem que ser bem estudada e bem afinada. Vai fazendo a torra lentamente. Exatamente. A que temperatura é que isso é feito? Ou varia? Pode chegar aos 200 e poucos graus, é a temperatura ideal que nós, neste momento, aqui na Nova Delta, torramos. E depois há o terceiro elemento, que é quanto tempo é que estão a torrar, porque senão queima-se. O tempo é extremamente importante no processo de torra, porque aí verifica-se que pode-se fazer uma torra muito rápida e o café é sujeito a uma pressão brutal de temperatura. Enquanto que nós utilizamos estes cerca de 20 minutos, cerca de 18 minutos mais concretamente, e então o café vai aquecendo gradualmente e, portanto, não é sujeito àquela pressão de temperatura como muitas empresas muitas vezes fazem e queima muitas vezes esse tema que você utilizou, portanto, a queimadela do café é sempre fica mais queimada complicada. do que torrada, não é? Portanto, não é isso que interessa. Exato, portanto, e leva acima de tudo aquilo a que nós chamamos o amargor depois na bebida final. Muito bem. Depois do torrado, ele tem que sair e ficar a rodar nos tambores. Aí está a arrefecer, não é? Com certeza que ele depois de chegar aos 200 graus de temperatura, ele tem que efetivamente baixar para a temperatura. Claro, mas nós vemos que ele está ali também um determinado tempo, isso também é importante, perceber qual é o tempo que está ali. Muito importante, mas digamos que há um processo que a própria máquina, em 2, 3 minutos, consegue esse mesmo arrefecimento muito rápido, visto que há uma injeção de ar por o fundo do tabuleiro, onde esse café neste momento está depositado. E depois é aspirado e vai então para uns reservatórios, e aí já vamos para essa parte que nos vai explicar a seguir. Neste processo de torra, ganham-se ou perdem-se alguns dos elementos essenciais para quem gosta do café? Ganham-se e perdem-se aromas, perdem-se alguns elementos voláteis que com o processo de torra desaparecem, mas acima de tudo creio que é essa a ciência do torrefator, ter efetivamente um modelo muito justo para que efetivamente o produto final saia com as características que ele deseja. Esse equilíbrio que se pretende. E agora o que vem a seguir, era aquilo que já me estava a explicar, o que nós bebemos não é o café essencial destes grãos só, não é? Há lotes. Obviamente, acima de tudo, a fazer a blendagem, e fazer a blendagem trata-se efetivamente de fazer a junção entre os robustas e os arábicas, ou então só os arábicas. Há mercados que consomem arábicas puros, mas este nosso mercado, acima de tudo, tem a ver com a conjunção entre estas duas grandes variedades de robusta e da arábica, o robusta com o seu corpo e os arábicas, logicamente, com a sua... Pois João, então vou marcar enquanto consigo para mais daqui um bocadinho, já vamos continuar a conversar, porque na sequência disso o melhor é eu ir até ao laboratório da Delta para perceber exatamente então como é que o mestre cafeeiro acaba por fazer estes lotes de café. E aqui estou eu a chegar então ao laboratório da Delta, vou ter aqui com o mestre cafeeiro, Adelino Cardoso, vou interrompê-lo no seu trabalho. Antes de mais, nós já vimos aqui o grão quando chega, o café verde, já vimos a torrefação, mas
Tudo passa por este laboratório antes e depois. Vamos começar pelo antes. Quando o café chega aqui, o que é que vocês fazem para garantir que o café está bom para poder seguir, de facto, para a turefação? Antes, como nós temos os cafés diretamente dos países de origem, em contentor, nós fazemos a abertura deste mesmo contentor, cortamos o selo. E temos o primeiro contacto com o café no aspecto visual olfativo. Caso não tenha nenhum cheiro atípico ao café, é feita essa mesma descarga. Se houver alguma anomalia durante o seu processo de transporte do contentor, é retirado para não contaminarem no espaço em que todos os cafés já aprovados. Por sua vez, é feita a descarga desse café, é tirada uma pequena amostra de cada saco, colocado num balde, em que vai ser depois misturado no final dessa chegada desse contentor da sua totalidade dos sacos, e é identificado esse café logo no entreposto aduaneiro e vem para este laboratório aqui, onde nós, neste espaço... Um laboratório que parece muito uma cozinha também. Estou a ver ali até umas cafeteiras. São os equipamentos necessários para uma prova, neste caso, numa cata de café que nós fazemos. Então temos os nossos torradores. O torrador está ali, exatamente aquilo, portanto, é para fazer a torra aqui em contexto de laboratório. Da amostra, que é a amostra que representa a escala desse contentor, dessa quantidade, é torrado naqueles torradores mais ou menos 150 gramas de café. Damos menos torra ao café da flora industrial para nós irmos ao encontro de todos os sabores e características que este café possa trazer. Como foi explicado na seção do café, entre os arábicas e robustas, vamos ao perfil sensorial desse mesmo café para nos identificar esse tipo de bebida desse café. Por sua vez, temos a água também já em ebulição, água mineral, em que depois... Portanto, o que está ali então na placa é água mineral. Água que está a aquecer, tem que estar em ebulição, para nós depois... A água é específica? Tem que ser mesmo específica, para não podermos utilizar a água da torneira, para não irmos trazer sabores, sabores mesmo de próprios tubos, da tubaria, pelos tratamentos que leva, exato. E queremos qualquer sabor de água isento nesta prova, porque queremos encontrar o perfil mesmo real da origem desse mesmo café, pelos cuidados que o produto assim também o exige. A água depois entra da ebulição, o café é moído e o café em grão que é colocado no moinho é o café que nós vamos encontrar nesta chávena aqui. Ao colocarmos a água, vamos mexê-lo para que os aromas possam subir, né? Porque um provador na visão, no olfato e no palato que tem que ter, muito apurado, no mínimo 3 provadores, nós vamos fazer essa mesma análise sensorial para encontrarmos defeitos de bebida. Portanto, isto aqui seria uma mesa de prova. De prova, exatamente. Eu sei que também já tem ali alguma coisa, pelo menos. Eu não lhe vou pedir fazer uma prova a sério, mas para nos mostrar, porque nós estamos habituados a ver provas de vinhos, por exemplo, que são as mais famosas, mas como é que, no café, como é que faz para poder experimentar o café e tentar perceber, afinal, o café. Este tipo de prova é diferente de um expresso, porque nós aqui temos o café que nos identifica essa mesma amostra de origem, por origem, que queremos encontrar um determinado perfil dentro de um corpo, de um aroma, de uma acidez, do seu gostosidade e da sua persistência da origem desse mesmo café. Então, essa amostra tem que ser sempre representativa no mínimo em 10 taças, porque é o que representa esse mesmo contentor. 10 taças. Por sua vez, nós, a prova que fazemos aqui é um café aberto, em que encontramos os aromas e os sabores característicos dele. Portanto, aqui já foi deitada água, nós tínhamos ali aquelas taças, desculpa, eu vou buscar aqui uma até, só para podermos ter aqui a ideia. Portanto, temos a taça com o café, o que fizeram foi deitar a água quente. Exatamente. E agora vai libertar... Ao mexer, liberta os aromas e agora vamos ver também o corpo e fazer a prova. E, portanto, usam uma colher específica para isso. Sem dúvida, esta é a colher que utilizamos, colher mesmo próprias para a prova de café, neste caso é de prata, para não trazer também de prata, para não trazer qualquer sabor ao café, também um cuidado especial que nós temos também neste espaço, neste laboratório, e depois então vamos fazer até essa mesma... Então exemplifique-nos aí em 2 ou 3 taças, não vai provar as 10, só para vermos como é que... Eu vejo, desde logo, que sorve o café, ou seja, aquilo que nós aprendemos a nunca fazer é aquilo que faz. Porquê? Temos que levar o café ao céu da boca, porque mesmo o ar que vai passar pela garganta nos leva características sensoriais do café, como os aromas, como os sabores, que nos levam até nós na nossa garganta. Por sua vez, ao levarmos o café ao céu da boca, deixamos-lo cair nesta parte para irmos encontrar a acidez, o amargo, aqui a sua doçura. Na parte superior da língua, a sua textura, a sua viscosidade e intensidade para os robustas, a acidez na parte lateral da língua
E aí vamos encontrar... Então, o café preenche-lhe a boca toda, não é? Toda, tem que preencher, porque se ele entrar sem essa absorção que nós fazemos, é um café que não entra com muita força e não nos identifica essa mesma força dessa bebida, desse café. Muito bem. Mas agora diga uma coisa, estava a experimentar o café que chegou para ver se estava... Mas o que nós bebemos em casa não é só um tipo de café. Vocês misturam, fazem lotes. Aqui misturas. Como é que fazem isto? Que tipo de trabalho é este? Que investigação, que estudo, que testes é que fazem para encontrar aquele lote específico? Esse lote específico é criado pela nossa administração, como falou o Sr. João Manuel Naveiro, em que há um determinado blend que quer ser para o mercado, com umas determinadas características, para um determinado espaço, e então vamos começar por desenvolver esse mesmo blend, edificado com determinadas origens, para nos dar a força no corpo, dentro de bebida mole ou bebida dura, para nos ter alguma intensidade, viscosidade, e por sua vez também os aromas dentro dessa mesma mistura e da sua acidez que esse café possa conter. Por sua vez, os lotes começam a ser torrados no torrador de testes, é colocado nas mesas de provas, juntamente com os nossos administradores, vamos provando esse café até ser aceito esse mesmo blend para ser lançado no mercado com um determinado perfil sensorial para determinadas pessoas, porque temos vários produtos no mercado, vários lotes, mas cada um com o seu perfil sensorial para cada pessoa. E depois do café ser embalado antes de ser expedido, também há um controle de qualidade que é feito para garantir que o que vai para o mercado está em perfeitas Sem dúvida, nós conseguimos fazer a rastreabilidade aos nossos produtos, desde a origem, à descarga, à torra, à prova, como fiz referência no meu ter provadores. Fazemos provas também de lotes finais, às integridades dos pacotes, tudo isso é uma rastreabilidade que continua. E há provas cegas também, como nos vimos? Aliás, esta prova que estava aqui na mesa era precisamente uma prova cega, porque é também um desafio para nós, irmos à procura de algo e não queremos ser o que o café seja identificado, irmos à procura de algum sabor atípico que possa vir no café, e é muito interessante também fazer essa mesma provas cegas. E bebe café? Gosta de beber café ou fica farto do café? E não cansa do café. Estou de volta à companhia do Sr. João Manuel Naveiro para agora falarmos das embalagens e da importância que é ter o café bem preservado. Quando chega à nossa casa, não vamos estragar tudo antes de o bebermos, não é? Obviamente. De que é que são feitas as embalagens? Explique-nos como é que se guarda o café. Estas embalagens, acima de tudo, e temos as embalagens mais variadas, uma panóplia bem fornecida, desde os quilos até aos quartos de quilo, e passando pelas cápsulas e pelas pastilhas, e enfim. Mas, concretamente, este quarto quilo que nós, há pouco tempo, fizemos uma operação de melhoria da nossa imagem, são feitas de alumínio. Portanto, isto permite que haja efetivamente uma conservação grande do produto, que não haja e a conservação que seja efetivamente em condições ideais, e utiliza-se esta embalagem em, creio que, todo o mercado europeu. Muito bem. E nestas embalagens estamos habituados a ver aqui umas pequenas ranhuras, uma válvula. Para que é que isto serve? Como é que isto é embalado e qual é o objetivo? Como sabe, o café continua a libertar gases, e este instrumento serve para que efetivamente haja comunicação de dentro para fora, portanto possa expulsar aquilo que é o CO2 e outros aromas que o café vai libertando durante o tempo de permanência dentro da embalagem. Como é que é feita a embalagem? Em alguns casos há produtos que são em vácuo, outros com o CO2, em algum caso de bebidas. No caso do café, como é que é feita essa embalagem? No caso do café é perfeitamente a mesma coisa, temos que conservar e fazer com que o café não oxide, portanto, acima de tudo, injetamos um gás inerte para que efetivamente não haja estes problemas de oxidação do café. É simplesmente essa a situação. Quanto tempo é que podemos ter um café deste sem ele se estragar? Eu acredito, a lei manda 1 ano, mas 1 ano e 3 meses acho que o café não envelhece e não tem problemas rigorosamente nenhum. Isto era o que nós estávamos habituados há muito tempo, mas recentemente, e como já disse, apareceram também as cápsulas, não é? Que foi um grande desafio para o mercado, uma coisa nova. Como é que entraram, como é que conseguiram reagir e adaptar-se rapidamente a este desafio? Olha, as cápsulas foi um desafio enorme para esta empresa, porque nós partimos de uma cápsula já existente e tentámos internamente e conjuntamente com uma empresa que já nos dava assessoria há muito tempo, uma empresa italiana, e conseguimos internamente conseguir a patente e registro deste nosso trabalho. Desenvolveram tecnologia própria, não é? Tudo internamente. Desenvolvemos num curto espaço de tempo. Foi efetivamente uma aventura muito grande, uma aventura conseguida, e estamos muito orgulhosos. Temos trabalhado muito, mas também os resultados são muito positivos.
Enche-me agora uma bica, não de café, mas de números, para termos uma ideia do negócio neste momento. Aqui dentro desta casa, por ano, uma produção na ordem dos 22 mil toneladas, acima de tudo para o mercado nacional, ainda representa 60% este nosso mercado, mas também estamos muito contentes porque o fator exportação começa a ser efetivamente uma aposta ganha pela nossa empresa e já vamos com 40% para pôr os europeus a beber café, europeus e não só. E não só. Olha, muito obrigado por nos ter recebido aqui na fábrica Delta e para Foi um prazer. sabia que ainda vou tomar um café. E em ambiente de café, o último rosto deste programa é o rosto do café em Portugal. Sr. Comendador Rui Naveiro, tantos anos, como é que vê até agora a evolução do café em Portugal? Assim numa bica, numa chávena, a servir. Uma bica, dir bem, porque realmente já são muitos anos, E quando se começou-se realmente de uma forma nem se sonhava que poderíamos atingir. E, portanto, fazíamos o nosso café, mas a chávena era uma chávena grande, uma chávena que realmente as pessoas, como todo mundo fazia com o seu pequeno almoço, mas houve sempre uma preocupação de se fazer um café razoável dentro do nosso país, porque mesmo quem já tinha a indústria de cafetaria já tinha a sua atitude de fazer, porque estivemos sempre ligados à África. E a África, concretamente Angola, sempre com muito café e bom. E por isso havia de facto essa preocupação. E isso fica dentro da atitude das pessoas. E no meu caso, foi realmente também ter nascido em Campo Maior, aqui vizinho dos espanhóis, que não tinham de facto origens onde ir buscar o café e de facto também tinham poucos meios financeiros para que era a questão de visas para comprarem visas para poderem comprar café, abasteciam-se nestas nossas regiões. E de facto aí é que começa de facto a gente a afinar as nossas coisitas todas e não há dúvida nenhuma que saber e trazer-se até aqui o café e transformar-se para uma chávena dá muito trabalho, mas dá muito amor e dá muita força. Falou em amor. Uma das coisas que sempre defendeu foi que os clientes fossem amigos. Acha que isso ainda existe hoje, apesar da empresa ser tão grande? Existe e ele tem dias de uma felicidade enorme. Ainda ontem eu estive aqui, foi um dia totalmente cheio de visitas, mas visitas até escolares, visitas de clientes, visitas de facto de amigos, e realmente a proximidade que hoje o público em geral deste país tem por nós, e no meu caso concreto, que venho com alguma frequência à comunicação social, é que de facto somos verdadeiramente amigos, tanto faz o nosso cliente, o público em geral, como o nosso cliente, que sente por nós aquilo que nós sentimos por ele. É que nós sentimos que a nossa vivência, a nossa razão de viver está perante aquela dedicação que nós conseguimos. Claro, isto é algo que o homem do comércio, que o homem que vive, o homem do mundo e o homem do país tem que saber levar às gerações e levar às outras pessoas, porque saber conquistar é algo extraordinário. E o português tem esse jeito, e aqui na Delta nós aprendemos também essa circunstância. Muito bem, obrigado por essa sua mensagem aqui no final deste programa, em que vimos o café. No fundo, sabia que o café, tomado obviamente em doses moderadas e como deve ser, evita algumas doenças até do cérebro, demências, por exemplo, e sabia que em todo o mundo, por dia, se bebem 1.400 milhões de chávenas de café. Agora já sabe.